Bora falar também sobre Puma Rodrigues, que tem a intenção de permanecer no Vasco da Gama. O contrato se encerra em dezembro, ele já tem uma oferta de extensão do vínculo e a tendência é que o lateral uruguaio permaneça. 109 jogos, 8 gols e 8 assistências com a camisa do Vasco. Hora de falar sobre o Vasco da Gama, com excelente novidade envolvendo o Ryan. Admar Lopes, o executivo de futebol do Vasco, entende que o acordo para a extensão do contrato do Ryan está prestes a ser oficializado. O vínculo atual se encerra em dezembro de 2026, até por isso a pressa. Para evitar qualquer possibilidade de o Ryan, a partir da metade do ano que vem, assinar um pré-contrato deixando o Cruz Maltino de graça, seria um grande tiro no pé, até porque o Vasco projeta faturar cerca de 30 milhões de euros, uma das maiores vendas do futebol brasileiro nos últimos tempos. Abre aspas para o executivo de futebol do Vasco, as conversas estão avançadas e as coisas correm bem, tanto com a família quanto com os agentes e também com o jogador. Estamos confiantes que nas próximas semanas ou até no final do ano vamos conseguir fazer essa renovação, porque é também o desejo do jogador. O que se dá para dizer é que o Ryan vai ter direito a um belo reajuste salarial, passando a figurar entre os mais bem pagos do elenco, só atrás do Felipe Coutinho, que ganha R$1,5 milhão mensais. O contrato que se encerra em 26 deve ser prorrogado até 2028. A grande pergunta é: o Vasco vai precisar conceder mais um percentual ao atleta? O Vasco não tem divulgado sobre o atual percentual que detém em relação ao Ryan. Eram 90% em 2023. Hoje especula-se que sejam apenas 70%. Só para completar a curiosidade geral no Vasco, para saber se o Ryan vai estar entre os convocados na lista da seleção brasileira de Carlo Ancelotti em 3 de novembro. Nicola, o PH na seleção que você acha? Carlos Eduardo, me assustava quando essa possibilidade era especulada. Mas ele tá jogando bem, cara. Tá jogando bem. E eu vou te dizer que na seleção brasileira não deixou uma má impressão, não. Deixou uma boa impressão. E as duas laterais e a função do centroavante hoje, elas são posições ainda sem dono. Pedindo para eu falar sobre o Vasco da Gama. Hoje até estava conversando com uma pessoa que trabalha com o Diniz para saber se já existe alguma conversa para renovação de contrato. Essa pessoa disse que não, mas que se chamarem, certamente o Diniz vai renovar o contrato. O Diniz está super realizado, feliz e tal. Sobre o Ryan, nenhuma grande novidade, a negociação para renovação continua. Não há desespero, não há tanta pressa, mas a tendência é que esse contrato seja prorrogado, até porque o vínculo dele acaba em dezembro do ano que vem. O Vasco melhorou demais com os reforços, contratações caíram como uma luva. De velhos conhecidos, como por exemplo o Cauã Barros, como de caras que chegaram agora no segundo semestre, o Carlos Cuesta zagueiro, o Robert Renan, o Andrés Gomes, são 3 caras que mudaram a dinâmica do time, tá bom? Nicola, se fosse para você levar um dos dois para a Copa do Mundo, quem você levaria? Coutinho ou Matheus Pereira? Eu levaria o Coutinho. Acho que até pelo fato de já ter jogado Copa do Mundo, isso acho que faz diferença. Acho que o Coutinho sentiria menos a camisa da seleção brasileira. O Matheus a gente não sabe, pode ser que não sinta nada, mas pode ser que sinta. O Coutinho já disputou, né? Bom, vamos lá com a primeira informação. Ontem, galera do Na Torcida Vascaínos, um abraço ao Léo Lacerda, a Luiz Amadeu, eles trouxeram a seguinte informação: olha, o jogo Vasco e Fluminense, semifinal da Copa do Brasil, vai ser confirmado para o Maracanã. Ontem eu fiz um vídeo aqui, exatamente levantando esse tema, e disse os prós e contras. Um detalhe que chama muito a atenção na escolha do Maracanã, aliás, tem 2 detalhes. O primeiro é o BEP liberar o clássico em São Januário, que eu acho pouquíssimo provável. Mas o maior detalhe dessa negociação trata-se do contrato que o Vasco assinou para jogar 8 jogos no Maracanã, nas condições que obteve, customizando o estádio, como foi na última segunda-feira, pagando uma taxa que Flamengo e Fluminense também pagam, tendo a oportunidade de ter outras receitas como bares, estacionamento, enfim, todas as condições favoráveis para o Vasco. O Vasco vai jogar no lixo esse contrato? E nos clássicos 50-50. Eu acho que é você deixar dinheiro em cima da mesa. Então, essa realmente é a tendência. A informação do Léo e do Amadeu está certíssima. O Vasco pensou em levar o jogo para São Januário, o próprio Amadeu falou isso depois do sorteio, mas esses detalhes, que são importantíssimos, pesam para que o Vasco jogue no Maracanã. Aliás, a própria final. Seria emblemático jogar uma final de Copa do Brasil, um título para fechar o antigo São Januário antes da reforma? Seria. Tem um lado emocional, um componente emocional, mas realmente vai ser a questão envolvendo o contrato e o futuro, porque o Vasco vai precisar jogar no Maracanã. Que tal? Gostou dessa notícia? Toma mais um cafezinho, então, peraí. Bom, vamos lá, vamos para o segundo tema. Preparação para o jogo com o Bragantino, né? Hoje tem treinamento no CT Moacir Barbosa e o técnico Fernando Diniz, que não vai dirigir o time, né, nessa partida, ele está suspenso.
ele vai manter a formação rápida. Ryan, mais uma vez, comandando o ataque do Vasco. E eu obtive uma informação, não sei se já falei aqui no canal, se não, vou falar ou vou repetir, que no treinamento de sábado e domingo, anteriores ao jogo com o Fluminense, tudo que aconteceu, toda a movimentação que aconteceu dentro da partida foi treinada. Então o time estava totalmente espelhado para enfrentar o Fluminense. Um exemplo era o Coutinho, que tinha que dar o bote lá no Thiago Silva. E ele fez isso durante todo o jogo enquanto esteve em campo. No treinamento era o Lucas Oliveira a referência. Ele é o Thiago Silva, vai lá, dá o bote, atrapalha a saída dele. Então o Fernando Diniz tem treinado exaustivamente para espelhar o jogo. Isso vai acontecer contra o Red Bull Bragantino. Os jogadores já entram em campo sabendo os movimentos, o que tem que fazer, nada é por acaso, o balanço do time, quem entra na equipe já sabe a função. Quando o Ryan está em campo como 9, quando o Verratti entra, o Ryan vai para a ponta, todos já sabem as funções. O Nuno Moreira, que é um jogador que se destaca demais, né, na equipe do Vasco. Então, assim, o treinamento do Vasco é exatamente para espelhar o que é o jogo. E o Hugo Moura volta, mas fica no banco de reservas. O time vai ser o mesmo que começou contra o Fluminense. Que tal? Bom, tema do nosso vídeo. O Vasco hoje ocupa a 8ª posição do Campeonato Brasileiro. O time olha para cima, que deve ser o foco realmente. O time tem que olhar para cima na tabela de classificação, mirar algo maior, e o algo maior chama-se Libertadores. Existem 2 caminhos para o Vasco chegar a essa competição internacional no ano que vem. O Vasco jogou pela última vez em 2018. Aliás, só um parêntese, tem um vídeo sensacional, um corte sensacional que está rodando por aí, eu já recebi várias vezes, de um ex-dirigente que, se não tivesse sido filho do ex-presidente Eurico Miranda, não teria vida longa e política no Vasco, como até hoje ainda ouvem ele. Ele participou de uma entrevista com o Beija. Alô, Beija, um grande abraço, Benjamin Bá. E quando foi perguntado sobre o trabalho do Pedrinho, o que ele projetava, o time do Vasco, ele falou mesmo, cara, os caras não sabem nada, vai sofrer, até o final vai brigar por luta de rebaixamento. Rapaz, o cidadão e outros políticos do Vasco que ainda tentam fazer política no Vasco, daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso também, eles devem estar se mordendo de raiva. Para eles aqui, ó, um brindezinho, um cafezinho para vocês, ó, toma um café, engole o choro, meu amigo. Sabe nada, sabe nada. Quem falou? Era a frase que o seu pai usava. Ah, amigo, vai viver a tua vida, rapaz. Ô,